Se você quer saber como comprar a sua casa própria, se você quer saber mais sobre aposentadoria, por exemplo, para comprar casas de aluguéis que vão te ajudar na sua aposentadoria, continua nesse vídeo que eu vou contar uma história para vocês. Este ano eu prometi que eu ia fazer vídeos maiores contando histórias das pessoas que me mandam mensagem. E se você tem uma história financeira para contar, comenta nesse vídeo, me manda uma mensagem direto que eu vou pegar a sua história e vou gravar um vídeo dando orientações do que fazer. É legal que a sua história pode ser compartilhada aqui. E nessa história, nesses vídeos que eu faço, nesses conteúdos que eu ensino, muitas pessoas que são amigos meus me seguem e compartilham alguns conhecimentos, compartilham algumas histórias e eu vou relatar algumas dessas com vocês. E eu vou relatar a primeira história falando sobre uma amiga que entrou em contato comigo e falou: eu tenho alguns tios que trabalharam a vida toda e pagaram aluguel a vida toda. Eles não compraram as suas casas. E hoje eles estão aposentados e como a aposentadoria deles reduziu muito o salário deles, eles não conseguem mais pagar o aluguel. E eles estão vivendo numa miséria extrema, precisando de ajuda até dos familiares, dos filhos, etc e tal. Pois é, e eu comecei a refletir sobre isso, porque por muitas vezes eu ensino os meus alunos que comprar uma casa própria não compensa. E se você for pensar em parte financeira, em lucro, realmente não compensa. Para você ter uma casa própria, você tem que ter outros objetivos, propósitos maiores que não têm a ver com dinheiro. Valores e princípios sentimentais para você ter a sua casa. Se você está pensando em ter a sua casa pensando nos ganhos financeiros, não compensa comprar a sua casa. Você talvez esteja investindo no negócio errado. Mas isso não é o tema desse vídeo. Eu vou contar o que acontece nessa história da nossa amiga. Eu comecei a refletir bastante sobre o que ela havia me contado. E realmente ela tem toda a razão. Se eu ensino para as pessoas que pagar aluguel é mais vantajoso do que comprar uma casa própria, vai acontecer com as pessoas o que aconteceu com esses tios dessa minha amiga. E o que aconteceu com eles? Eles pagaram aluguel, chegou no final da aposentadoria, o salário dos aposentados, como eu venho falando essa semana, eles reduzem bastante. E aí a pessoa não consegue sobreviver, não consegue ter uma vida digna. Era muito melhor ter comprado a sua casa. Isso é o senso comum, a maioria das pessoas foram criadas assim. Eu fui ensinado assim. Para você ter uma casa, você precisa se endividar. Pobre, para ter as coisas, precisa fazer dívidas. Porém, a Bíblia fala totalmente contrário. É justamente as dívidas que deixam as pessoas mais pobres. Consegue entender? Então, eu tô nesse vídeo para explicar algumas coisas para vocês. Primeiramente, como eu falei, esse vídeo ele vai ser maior porque eu vou ensinar bastante coisa aqui. Prestem bastante atenção, não tem nada errado em comprar a sua casa para você ter uma aposentadoria mais segura, para você se sentir seguro, para você ter uma casa, um lar, um teto onde morar. É o que muitas pessoas me relatam, que elas terão um teto. É melhor financiar porque eu terei um teto para quando eu me aposentar. Eu não vou precisar pagar, porque vai estar quitado, o financiamento dura 30 anos e tudo mais. E essas histórias que eu ouvi também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que vocês têm que fazer. Presta atenção. Vamos lá, quando você financia uma casa, você paga 60% de juros. Por quanto tempo? Por 30 anos, 35 anos. Tem pessoas que fazem por menos tempo. E 40% é batimento da dívida. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje está pagando R$25 mil por ano de financiamento, ela paga em torno de 19 mil de juros e 6 mil de abatimento de dívidas. Então, você percebe que é muito maior. Esse 60% é diluído nas parcelas. Então, você começa a pagar mais no começo, depois você paga menos no final. Porém, você vai sempre pagar 60% de juros. É aquela história. Você compra uma, paga duas para o banco. Certo? Agora vamos lá. Se você pegar esse 60% aqui e pagar aluguel e pegar esses 40% e investir, você mora no Brasil. Os juros não é só para quem paga, e sim para quem recebe.
Então, esses 40% que você vai pagar todos os meses no investimento, você vai colocar no investimento, esses 40% vai te render juros. E os juros no Brasil é alto, então você vai receber um valor alto, certo? Em quais investimentos? Eu indico o Tesouro Direto, que você consegue pegar uma taxa aí de 12% ao ano. E ele é mais seguro do que a poupança. Para comprar uma casa, aliás, ele é o melhor. Por quê? Porque a poupança ela só garante até 250 mil reais. Passou de 250 mil reais, se torna perigoso deixar na poupança. E também a poupança não rende tanto, 12% ao ano. Bom, se você fizer isso, em 10 anos você já tem o valor da casa. Não importa a casa que você vai comprar. Se ela é 100 mil reais, se ela é 200, se ela é 500, se ela é 600, se ela é 1 milhão de reais. Não importa. Se você tem o dinheiro para financiar uma casa desse valor, você tem esse dinheiro para investir. Então, não importa o valor da casa, seja 100 mil, seja 1 milhão. É sempre nessa matemática. Tudo bem? Beleza. Em 10 anos você já tem o dinheiro da casa, se você fizer isso. Agora, Reinaldo, mas só que eu posso pagar mais caro num aluguel. Não, eu posso pagar mais caro no aluguel, posso pagar mais barato no aluguel. E ao invés disso, né, porque o valor que eu disponho para financiar é alto, então eu posso pagar 40% de aluguel e 60% investir. Em quanto tempo eu vou ter a casa? Você vai ter a casa em 8 anos. Sem pagar juros, você não vai pagar uma e pagar duas pro onde você está investindo. Não, o dinheiro é 100% seu. Você só está pagando o aluguel por uma parte. Outra coisa, quando você paga o aluguel para uma casa que é na sua região, você ajuda mais ainda a economia, porque aquele dinheiro ele vai rodar na economia. Agora, quando você paga para os grandes bancos, esses 60% de juros, precisa de 32 milhões de lucro para um banco gerar um emprego. Então você não contribui muito para a economia, tá certo? Muito bem. Passados 10 anos eu tenho o dinheiro da casa. E aí eu penso assim, puxa vida, caramba, se eu fiz isso em 10 anos, imagine que eu consigo fazer em 20. Pois é, em 20 anos, fazendo essa mesma matemática, você está milionário. E hoje, a poupança, só poupança com 1 milhão de reais, eu já falei aqui, não é seguro deixar 1 milhão de reais na poupança, principalmente se for um banco só. Mas se você deixar 1 milhão na poupança, você vai receber 70 mil reais por ano. 70 mil reais por ano, você paga o próprio aluguel dessa mesma casa que você está pleiteando comprar ou você está financiado, por exemplo. Percebe que nessa situação, nesse jeito que eu expliquei para vocês, o que acontece? A pessoa ela paga aluguel durante a vida que ela está trabalhando, vai investindo dinheiro e aí ela decide se em 10 anos ela vai comprar a casa ou não. Quando ela for aposentar, ela já tem a casa. Se ela não comprar a casa e preferir continuar investindo, quando ela se aposentar, ela já tem mais de 1 milhão de reais na conta. Reinaldo, mas será que é seguro? O sistema financeiro do Brasil é seguro para sustentar esse 1 milhão? Sim, o sistema financeiro no Brasil é um dos mais seguros do mundo, só que os nossos pais e os nossos avós sofreram com penhoras de poupança, com governos inflacionários, com economia desacelerada, aquela bagunça toda, né? Pois é, então o que acontece? Eles têm muito medo disso acontecer de novo, mas a partir de 1999 surgiram leis bem rigorosas com relação às empresas de financiadoras, os bancos, certo? Que inclusive, além de tornar nosso sistema financeiro um dos mais seguros do mundo, fez com que nós pagássemos muitos juros. As pessoas dizem que os juros é por conta dos inadimplentes, isso é a maior mentira, são historinhas da carochinha que conta para vocês não ficarem inadimplentes, é isso. Mas se vocês não fizerem dívidas, como diz a própria Bíblia, é justamente a dívida que deixa as pessoas mais pobres. Então quando você entra no financiamento, você está dando dinheiro para o branco, dinheiro que poderia ser retornado para você e não vai ser retornado, e ajudar aí na sua aposentadoria digna. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem uma história financeira para contar, comenta nesse vídeo aqui. E se você ficou até aqui no final desse vídeo, comenta se você gostou desse conteúdo. Conta a sua história para mim. Vocês viram que eu não divulgo o nome da pessoa, ok? Então eu não vou divulgar o nome de vocês. Abraço!